Olha para os lados, observa. Os líderes estão colapsando. Não está enxergando, né? Aposto que você mesmo não demonstra o quanto que está pesado, né? Você sabe que o colapso do líder começa no silêncio que ele mesmo criou? Olha, tem muito líder adoecendo e sorrindo para a foto. E tem muito gestor que está performando, mas gritando por dentro. Só que ninguém vê, porque os líderes não gritam, eles engolem. Engole a cobrança, engole a solidão, engole a pressão de parecer forte o tempo todo. Só que líderes também adoecem e muitos morrem em silêncio. A cultura da alta performance está matando seus melhores líderes. Eu sou o Alan Pimenta e essa é a provocação do dia aqui do podcast Papo de Líder. E aqui você sabe que papo é sempre reto, mas hoje além de reto, papo também é sério. Por que tem tantos líderes que estão entrando nesse colapso silencioso? Eu não estou nem só falando do tal do burnout, tá? Já é um sintoma gigantesco de todo esse problema. Eu estou falando da cultura tóxica da invulnerabilidade. O quanto isso é destrutivo. Eu ter que me tornar invulnerável. Ser o líder que nunca era, que nunca cansa, que nunca desaba e que nunca, jamais pode ser frágil. Esse líder, ele está morrendo em pé. O problema é que enquanto isso, a equipe sofre, o negócio afunda e o exemplo que se passa é o pior possível. A armadura que protege, ela também sufoca. Esse fingimento, além de adoecer de verdade, ele não constrói o que nós mais precisamos hoje: confiança. E essa espiral destrutiva que a gente acaba entrando é a receita certa do fracasso. Não tem outro caminho. O resultado não vem. Fato. Daí acaba aumentando a quantidade de horas trabalhadas. Preciso fazer mais. Só quer fazer mais do que não está dando certo. Qual que é a possibilidade disso funcionar? Por que todo mundo faz igual? E aí, além da equipe, da saúde, o impacto vai sendo cada vez pior. Não é incomum a pessoa perder a família, perder a autoconfiança e acabar se tornando uma pessoa amarga, que se dedica tanto. E aí, porque ninguém reconhece o quanto que está se esforçando. Muitas vezes é premiado com a demissão, com o filho que não viu crescer, com o casamento que acaba, com tudo escorrendo pelos dedos, sem nem entender o que está acontecendo. Ser forte o tempo todo é a maior fraqueza da liderança moderna. A gente fala muito aqui da nova liderança, e não é disso que eu estou falando. Você lidera de verdade ou só está sobrevivendo fingindo que é forte? Bom, parece que eu estou aqui como portador do caos, não? O meu papel aqui é sempre te trazer um olhar amplo e verdadeiro. Eu não tenho que falar do mundo como ele gostaria como ele deveria ser, né? O meu mundo ideal. Tem que falar com o mundo real. A nova liderança, ela lida com o mundo como ele é. E transforma o desafio em algo leve. Porque se não for leve, tá errado, porque eu não dou conta. Você só vai dar conta se for leve. Não tem outro caminho. E tem 3 coisas que você precisa entender urgentemente para ontem. Tá? Primeira delas, vulnerabilidade não é fraqueza. Eu sou vulnerável, você é vulnerável. Eu tenho minhas dificuldades, você tem as suas. Tem coisa que é super fácil para mim que vai ser super difícil para você e vice-versa. Cada um é cada um. E você ter clareza dessa sua vulnerabilidade e falar dela com naturalidade, envolvendo as pessoas. Você não precisa ser bom em tudo, você precisa se conectar com outras pessoas que têm facilidade naquilo que você tem dificuldade. Entendeu? Então, isso não é fraqueza, é o começo da confiança que você está construindo. É o que a gente precisa hoje. Eu preciso me conectar com as pessoas para a gente enfrentar os problemas complexos juntos. Eu só consigo fazer isso com quem eu confio. Porque quem não mostra essa fraqueza, quem não mostra essa vulnerabilidade, quem não mostra a sua dificuldade, não inspira, porque não é de verdade. Super-homem, nem na TV, nem no cinema, é invulnerável. Tem a criptonita dele. Sem a criptonita ele não teria graça nenhuma. Sabe? A confiança que você quer da equipe, ela começa com a verdade
que você está escondendo. Pensa nisso, tá? E esses colapsos silenciosos, eles são construídos nas reuniões sem verdade, nas conversas sem presença, nas conversas onde você está ali só um pedacinho, tá? Segunda verdade que você precisa, segunda coisa que você precisa tomar consciência agora, autocuidado é parte da entrega. Se o seu corpo, sua mente colapsar, você vai levar junto todo o time, todo o negócio, toda a sua carreira. Tá? Se é isso que você está preocupado. Não existe liderança sustentável sem cuidado emocional. É sua responsabilidade. Cuidar de si é responsabilidade, não é luxo. Tá? E faz parte do seu papel, inclusive se a sua prioridade for só a sua carreira, ganhar dinheiro, qualquer coisa assim. Mesmo que você ache bobagem, repense isso aí, porque não é. Quem é que cuida de quem cuida? Não dá para esperar alguém fazer isso. A empresa tem um programa de saúde, não sei o quê. Agora tem a nova NR1 nos protege. Não, quem tem que cuidar de você é você. E você tem que ser exemplo para a sua equipe também cuidar de si. E cada um que colapsa, a coisa também vai degringolando. Você também vai perdendo um por um. A começar pelos melhores, tá? Os mais dedicados são os primeiros a colapsar. E são os primeiros a você não entender por que fulano era tão bom e agora não tá tão bom mais. Aí você pressiona porque você sabe que é bom e aí você tá só acelerando a derrocada daquela pessoa. Não, a pessoa não precisa de pressão. Ela precisa de compreensão. Entendeu? Você precisa criar um ambiente de confiança, que é até o terceiro ponto aqui. Um espaço seguro é um ativo estratégico. Você precisa construir isso com as pessoas já. Conversa olho no olho, franqueza, verdade. Enfrentar coisas difíceis. Falar o que você acredita. Trazer a sua verdade, trazer a sua dificuldade. Trazer suas angústias para a conversa. Se mostrar humano. Você precisa de um ambiente onde você possa se abrir. Seja ali com a equipe, seja com a família, mas também um ambiente onde as pessoas te entendam. O líder, ele tem um papel muito solitário. Às vezes a gente fica ali sozinho, ninguém entende o que a gente está passando, ninguém sabe o que é aquilo. Às vezes parece papo de maluco quando dois líderes estão conversando e alguém fica de fora. A família fica olhando e fala, esses caras são loucos. Essas mulheradas são tudo malucas. Então muitas vezes a gente precisa estar junto de outras pessoas. E aí precisa ter um espaço para abrir, inclusive, aquilo que a gente não pode abrir em outros ambientes. Eu sei que por mais confiança que existe, tem coisas que você não vai derrubar e derramar para sua equipe. Sua equipe não é terapeuta, não é terapia, reunião de equipe. Numa reunião com pares, sim, você tem que abrir vulnerabilidade também, porque ali também precisa ser construída muita confiança. Mas a gente sabe que existe competição, eu não vou sangrar num tanque de tubarões. Eu tenho que saber quais são as vulnerabilidades que eu posso abrir ali. Tem coisas que não, tem coisas que eu vou falar com meu terapeuta, não preciso de terapia. Tem coisas que eu vou falar com meus pares que entendem, têm dificuldades parecidas. Tem coisas que eu vou falar com a minha gestão, com meus gestores. Dependendo, eu posso contratar um par ou combinar com um par da gente ser confidente um do outro e trocar dificuldades, uma pessoa em específico. Posso contratar uma mentoria, posso fazer parte de um grupo de mentoria, como nós temos aqui o Ex-Leader e o RX12. No final das contas, eu preciso entender que a nova liderança ela exige coragem para pedir ajuda antes de virar estatística. Antes de colapsar. Não é na hora que apertar que eu vou pegar e gritar pedindo socorro. Não. Nós trabalhamos na prevenção. Quem lidera sem apoio desaba sem aviso. A gente precisa aprender a pedir apoio, pedir perdão. E eu preciso ter esses espaços para eu me abrir antes de eu me quebrar. E quem se fecha, vai se fechar espremendo tanto até quebrar. Você tá cansado de liderar como se fosse de aço, né? Não, ninguém aguenta. E ninguém é de aço. A gente, sim, vai se fortalecendo cada vez mais, cada vez que a gente enfrenta, cada vez que a gente lida com uma dificuldade, a gente vai criando a tal da antifragilidade, né? E só que isso não significa que eu vou me tornar um homem de aço, nem um Superman. É hora de rever, de verdade. O colapso do líder, ele não vem com alarme, não vem com aviso. Ele implode por dentro, parece que de uma hora para outra. Nossa, você viu fulano? Do nada ele teve um ataque do coração, do nada ele teve um AVC, do nada ele foi demitido.
Do nada, chegou o divórcio. Do nada, o filho saiu de casa e ele nem viu o menino crescer. Do nada, ficou infeliz. Não, não é do nada. Então, para e reflete de verdade o quanto isso tá te destruindo ou não. E aí eu te convido para chegar mais perto, vamos conversar. Eu posso te ajudar aqui no dia a dia. Tô todo dia aqui com Papo de Líder. Quarta-feira teremos aqui a nossa Líder Class. A Líder Class dessa semana está muito legal. Ela já está pronta. Eu vou inclusive deixar ela gravada porque eu quero transmitir ela lá de São Paulo. Se eu não conseguir um lugar, eu estou indo para São Paulo hoje no fim do dia. E não sei se eu vou conseguir um lugar legal para transmitir ao vivo, porque eu gosto de estar ao vivo, conversando, olhando para as pessoas e debatendo ali. Mas nós vamos falar exatamente de uma liderança inabalável. Como é que você consegue ser forte com alguns poucos princípios? Tá bem legal essa aula. Essa aula talvez seja a mais legal que eu já preparei nos últimos... Não sei desde quando. Geralmente a gente gosta da mais atual, mas essa tá muito boa. E semana que vem, eu vou anunciar hoje ao longo do dia, vai começar o desafio Liderança de Verdade. A terceira vez que eu trago o desafio, cada vez que eu trago ele vem ainda melhor. Eu vou trazer ele mais enxuto, vão ser só 4 dias, tá? Vai acontecer no final da tarde, de 6 às 7h30, final da tarde, início da noite ali, para você terminar seu dia, parar, refletir, dormir com aquilo e no outro dia botar em prática. A ideia é gerar uma transformação para você entender exatamente qual que é a verdade dessa nova liderança, como que isso funciona, como que eu coloco isso em prática. E aí sim, você consegue construir de verdade uma evolução para si e para as pessoas à sua volta, de um jeito leve como tem que ser, de um jeito realizador como tem que ser, conectado com a sua verdade. Ela importa muito. Então, reflexão final aqui para você parar e pensar de verdade o que você está fazendo para si e para as pessoas à sua volta, inclusive aquelas que você mais ama. Você tá forte de verdade ou tá só fingindo que tá tudo bem? Você tá liderando ou só sobrevivendo com uma armadura muito pesada de quem nunca pode fraquejar? Se cuida. Você tem que cuidar de mais gente. Beijo pra você e até amanhã. Tchau, tchau.